Olá, educadores, tudo bem? Estou aqui já no Diário Digital para mostrar para vocês como ficou então a distribuição, né, já para o primeiro bimestre está valendo essa distribuição, como nós falamos no módulo, tá? Escola Municipal João da Cruz, né? No módulo que aconteceu dia 10, que é aqui a coluna OLE, atitudes, avaliação parcial e bimestral. Os casos específicos do quarto e quinto ano relacionado à mudança de pontuação na avaliação parcial, que é diferente, nós vamos conversar com vocês aí, né, os supervisores responsáveis no particular, e a gente vai resolvendo isso daí, né? Mas no diário vai aparecer essas 4 colunas. O que pode alterar é a pontuação, o valor da pontuação, em vista que algumas turmas já estavam trabalhando com um valor diferenciado. A partir do segundo bimestre, o que vai valer é esse padrão, né? Avaliação parcial, 5, bimestral será 10 e a OLE será distribuído 8 pontos, conforme as descrições que nós entregamos para vocês, né? Então nós temos, inclusive, um formulário de apoio que foi criado a pedido de muitos professores. Então foi criado esse formulário. Não é obrigatório, está vendo aqui, ó, distribuição de pontos do bimestre com controle do professor. Não é obrigatório utilizar e não é para entregar para o supervisor. Mas é importante que você crie o seu registro. Se você não quiser utilizar esse registro que está aqui, inclusive está disponível lá no Drive da supervisão, na pasta subsídio. Se você não quiser utilizar esse registro, você fica à vontade para criar o seu. Mas é importante que você tenha um registro da OLE, né? Então aqui já foi criado, ó, em Excel, alguns professores já receberam impresso também, né? Um registro da OLE, ó, língua portuguesa, artes, matemática, né? Todo está aqui todo dividido, né? E se você coloca o nome do aluno, ele já aparece a fórmula e vai somando para você. Lembrando que cada disciplina deve ser pontuada de forma independente. Você pode ter ações interdisciplinar, mas a pontuação ela é independente, né? Então aqui embaixo do formulário nós temos aqui o apoio a esse formulário. Então o que é a OLE, né? E aqui o espaço destinado para descrever as ações que foram realizadas durante o bimestre. Lembrando que são 8 pontos distribuídos na OLE. E esses 8 pontos podem ser distribuídos durante qualquer atividade que você esteja avaliando o seu aluno, porque a avaliação ela deve ser contínua, né, segundo a resolução que nós vimos, né? Então, segundo essa resolução que nós lemos lá no módulo, né, nós falamos dela no módulo, a avaliação da aprendizagem deve ser contínua, cumulativa, diagnóstica e utilizar vários instrumentos, recursos e procedimentos. E deve prevalecer o aspecto qualitativo do aprendizado em detrimento do quantitativo. Então é muito importante a OLE, porque ela justamente veio avaliar o aluno de uma forma global. Então, quando eu utilizo a observação e o acompanhamento, aqui tem alguns instrumentos que você vai estar utilizando durante o bimestre, que você já utiliza, né? Então, para ajudar, foram elencados aqui. Você marca um xizinho naquele que você utilizou durante o bimestre. Então, acompanhamento, observação e acompanhamento é uma forma de avaliar o aluno. Roda de conversa, brainstorm, que é tempestade de ideias, é quando você traz um tema para a sala de aula e você joga aquela temática e deixa os alunos falarem à vontade, e aquilo vai sendo trabalhado aos poucos. Você pode perguntar para um aluno, né, o que ele acha da ideia do colega, e vai desenvolvendo aquela ideia. Aquilo pode se transformar depois numa pesquisa, pode se transformar num trabalho, pode se transformar numa apresentação depois para toda a escola, pode se transformar num texto coletivo, né? Nós temos exposição de atividades, apresentação oral, apresentação teatral, né? A participação dos alunos aí na cesta literária deve ser avaliada dentro da ULE, né? O trabalho individual, o trabalho em grupo, ditados de números, de palavras, a produção de texto individual ou coletivo, desenhos, questionários, né? Então, às vezes tem alunos que têm muita facilidade no desenho, na produção artística, e muitas vezes ele não é avaliado também nessa forma, né? Entrevistas, pesquisas, autoavaliação. É muito importante que o aluno seja levado a fazer uma autorreflexão sobre sua aprendizagem ou sobre o seu comportamento, por exemplo, na sala de aula. Então, se você leva, por exemplo, uma ideia que eu fazia na filosofia com os alunos do segundo ano, os pequenininhos, né, terceiro, quarto ano e quinto ano, que eu dava aula, usar fichinhas com cores, né, vermelho, amarelo e verde. E na fichinha o aluno era levado a escolher aquelas fichinhas que ele mesmo se autoavaliava. E eu fazia um momento de conversa, de reflexão, um momento de oralidade, no qual de escuta também, né? Então o aluno pegava uma fichinha vermelha e ele falava por que ele achava que era vermelho, né?
O que faltou para ele ser amarelo ou ser verde? O que pegou a fichinha amarela falava o que faltou para ele ser verde, né? E o que pegava o verde dizia, né? Por que ele era verde, né? O que ele achava? Então ele se autoavaliava. Isso é um momento de reflexão e é muito importante que haja esse momento de autoavaliação, né? Avaliação oral. Avaliação oral, principalmente para aqueles alunos que muitas vezes estão lá no quarto ano, não sabe nem ler e escrever. Como que um aluno que está no quarto ano não sabe ler e escrever, pega a mesma prova e ele é avaliado do mesmo jeito que o outro aluno que sabe ler e escrever? Então, Lucchesi vai dizer, a avaliação é um ato de amor. Ela não é, a avaliação não pode ser excludente, a avaliação é um ato de inclusão. Então, se eu aplico uma avaliação para uma sala, eu percebo que esse aluno ele não vai bem justamente porque ele não compreende as comandas, porque ele não consegue ler, eu preciso criar outros instrumentais de avaliação para esse aluno. Não é dar nota para o aluno. Eu não vou deixar de intervir ao longo do processo, né? Mas eu vou estar criando outros métodos também de avaliar esse aluno, para que ele avance, para que ele se sinta motivado. Então, leitura de leite, leitura compartilhada, desafios, sejam desafios de matemática, sejam desafios dentro das outras disciplinas, né? Resolução de problemas, seminário, júri simulado, confecção de maquetes, tutoria. Como é importante a tutoria dentro da OLE. Eu mesmo, quando estava no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, já no oitavo ano, né? Naquela época era o oitavo ano que falava, eu já era tutor na sala de aula. E eu no primeiro ano eu me destaquei mais ainda no ensino médio, justamente porque no oitavo ano eu fui valorizado mais pelo professor e no primeiro ano eu me destaquei mais ainda e a professora tinha um auxiliar na sala, né? Eu passava de carteira em carteira ajudando os alunos que tinham dificuldade na disciplina de matemática, porque eu fui muito valorizado, né, nessa parte. E eu me destaquei, terminava o livro de matemática 2, 3 meses na frente do professor, e aí o professor me utilizava na sala de aula como um ajudante dele. Então isso é importante também, valoriza o educando, valoriza o aluno, e eu me sentia valorizado e eu me sentia instigado a aprender mais, né? Então, explorando o material concreto, também é interessante. Avaliar o aluno na utilização desses materiais, estudo de caso, quando você leva uma determinada situação para a sala de aula e faz um estudo com os alunos, depois você pode ter o resultado desse estudo, a apresentação disso através de uma maquete, através de uma apresentação teatral, através de uma produção de texto coletivo, né? Estudo de caso também é interessante, e o Phillips 66, que é outra técnica, onde você divide os alunos em grupos de 6 e dá 6 minutos para eles discutirem um tema. Então isso para quarto, quinto ano é muito interessante, e depois você traz o resultado dessa discussão para o todo. E, por fim, aqui nessa ficha da OLE, tem um campo de alunos destaque. Então, durante o desenvolvimento do bimestre, quais são os alunos que se destacaram nessas práticas que você fez? Ou em outras determinadas que você realizou? Você já vai colocando aqui esses alunos que tiveram destaque. Isso é bom porque você já tem como avaliar na OLE, já sabe que esses alunos de destaque vão receber lá 8 pontos, por exemplo, na OLE, 7, 8 pontos, né? E aqueles que não alcançaram, você já sabe que você precisa intervir. Talvez mudar até a sua metodologia, né? Afinal de contas, gente, avaliar não é só avaliar o aluno. A avaliação também serve uma autorreflexão para os procedimentos do professor, né? O que nós estamos fazendo. Nesse formulário da OLE, vocês ficam à vontade para explorar e estar utilizando, se vocês quiserem, né? Nós temos também lembrando que aqui, ó, quando você coloca o nome do aluno, a fórmula aparece, tá? Então, calcula automática. Lembrando também que aqui do lado tem um formulário de apoio, ó. Se você quiser utilizar esse formulário de apoio, também fica à vontade. Aqui você coloca o nome do aluno e a fórmula aparece e você pode estar distribuindo os pontos. Avaliações, né? Tá aqui, ó, parcial, bimestral, oralidade, leitura e escuta, atitudes, e aí ele vai somar tudo para você aqui, tá? E aqui do lado, a descrição, tem tudo explicadinho, aquela folha que nós entregamos no módulo, falando de cada uma dessas ações. Importante que vocês leiam, né, que foi descrito aqui sobre avaliação diagnóstica, comparativa, avaliação formativa e somativa, né, o que se entende aqui por cada um desses elementos da OLE, né, como trabalhar cada um deles, né. Aqui a questão das atitudes, né, sobre o caderno, sobre a tarefa de casa, então é muito interessante, né? E essa vai ser a distribuição do diário. Então, quando você entrar no diário, o diário vai estar dessa forma distribuído, os pontos, tá ok? E aí, voltando aqui para o diário, né?
quando você entrar no diário, você não precisa fazer o cadastro dessa avaliação. O cadastro da avaliação vai ser realizado pelos supervisores, né? Responsável por cada ano de escolaridade aí, né? Por cada turma. Então, nós vamos fazer esse cadastro das avaliações, conforme está aqui, ó, a descrição de cada um vai ser colocada aqui do lado. E o que você tem que fazer então, é apenas lançar as notas, né? Então você vai entrar aqui em etapa, resultado da avaliação, e você já vai poder fazer esse lançamento. O diário do município, como é que eu vou dizer, ele é mais fácil, sei lá, é mais fácil do que o do estado, né? Porque o do estado a gente tem que entrar instrumental por instrumental para você lançar a nota. Então você tem que dar mais cliques, né? E o do município já aparece para você tudo aqui do ladinho, ó, as colunas, ó. Basta você colocar as notas e você já verifica a aprendizagem do aluno. Então, assim, o caminho foi encurtado. Nós estamos, na verdade, trabalhando para ajudar vocês, né? E o que nós fazemos como supervisor, não, de maneira alguma, visa prejudicar o trabalho do professor ou visa dificultar o trabalho do professor, né? Nós não somos inimigos do professor, nós somos supervisores, nós somos aliados de vocês, né? Então, às vezes, falta um pouquinho dessa compreensão. Então, né? E alguém tiver alguma dúvida, nos procure na supervisão, né? Para a gente estar podendo auxiliar nessa questão de alguma dúvida que possa ter, tá ok? Não deixem de ler, né, a resolução. Nós vamos deixar disponível no Drive também esse resumo da avaliação, né, da resolução. Lembrando que é importante a avaliação contínua, né? Então o artigo 95 aqui da resolução vai dizer que a escola deve oferecer aos estudantes diferentes oportunidades de aprendizagem com atividades de intervenções pedagógicas ao longo do ano letivo. Quais são elas? Primeiro, estudos contínuos de recuperação ao longo do processo. Então, é aquela recuperação paralela que você faz quando você vai identificando as dificuldades daquele aluno e nas avaliações ele vai indo mal, você vai produzindo momentos de intervenção e de recuperação paralela. E você faz o registro. O que você tem que fazer é registrar. Onde eu faço esse registro? Você vai fazer o registro lá na ficha de diagnóstico. Então, ó, quando você entrar no Drive, tem lá, né, na pasta subsídio, inclusive, a ficha de diagnóstico geral da turma. Então é lá no finalzinho, no campo de observações, que você vai colocar, né, aqui, ó, você descreva aqui qual foi a intervenção que você realizou e com qual aluno, e qual foi a nota que foi substituída, né? Se foi avaliação bimestral, você coloca lá, né? E por que ela foi substituída, o que você fez, qual foi a ação. Então você vai estar marcando, registrando que aquele aluno conseguiu alcançar a média porque teve uma intervenção pedagógica e que ele conseguiu recuperar a sua nota. Então descreva aqui na ficha de diagnóstico do conselho de classe, tá bom? Isso antes de ir para o conselho, né? E quando você vai fechar o bimestre, você já aplicou todas as avaliações, né? No momento que você já aplicou todas as avaliações, a resolução diz bem claro aqui, ó. Estudos periódicos de recuperação aplicados ao final de cada bimestre antes da realização do conselho de classe para o estudante ou grupo de estudantes que não desenvolveram habilidades previstas para o bimestre. Então, mesmo depois que você fez toda essa intervenção paralela, o aluno não conseguiu fechar a nota do bimestre, né? Chegou lá no diário, você já lançou todas as notas no diário, né? E aqui o aluno, ó, lançou todas as notas, chegou na avaliação bimestral, o aluno foi mal e ele não conseguiu a média. Ele tem direito a uma nota que é essa aqui, ó, a nota personalizada, né? Então você vai intervir novamente, tem a recuperação, né, ao final do bimestre, e aí você não vai mexer nessa nota mais, né? Aqui você não vai alterar nada. Você vai vir aqui e lançar a nota de recuperação, tá? Então vamos supor que o aluno ficou com 13, né? Mesmo depois da intervenção ao longo do bimestre. Você vem, faz a recuperação paralela, a recuperação final do bimestre, né? Com atividades com esse aluno, com intervenção, e aí, se ele alcançou a nota maior, você vem aqui e coloca a nota personalizada 15, 16. Mesmo que depois da recuperação ele não conseguiu, vamos supor que está com 13 e ele tira 12, você coloca aqui também a nota dele, coloca aqui 12, o aluno não conseguiu, coloca 12.
porque isso vai marcar que você fez alguma coisa, você registrou, né? Além do registro aqui no conselho de classe, né? Além do registro no conselho de classe, que é aquela ficha de diagnóstico da recuperação paralela, você também precisa colocar aqui ao final a nota personalizada para esse aluno que não alcançou a média, porque vai marcar que você fez alguma coisa, só que ele não alcançou. E aí, no final do ano, se ele não alcançar a média de 60, ele ainda tem direito aos estudos independentes de recuperação, realizados após o último conselho de classe, ou seja, no final do ano, né? E aí, para que ele consiga recuperar a sua aprendizagem. Então, isso é direito do aluno, é direito. Direito nós não podemos tirar. Né? Você gostaria de que alguém suprimisse um direito seu? Então, nós, enquanto professores, precisamos ter essa consciência. Se é direito do aluno, nós temos que oferecer. Né? Eu não sei, eu sei que é difícil em vários momentos, mas nós temos que achar o caminho, né, para estar oferecendo. Então isso é direito. O aluno, ele nem sabe muito bem de quais são os seus direitos, né? E como que isso ainda se torna mais injusto ainda, porque você retirar o direito de uma pessoa que tem consciência e que pode lutar pelos seus direitos é uma coisa. Você retirar um direito de alguém que aí não tem nem mesmo a consciência do seu direito, ainda é mais injusto. É mais falta de amor à nossa profissão. Então, ser professor é um ato de amor, né? Não significa que você tem que trabalhar de graça, não é isso. A gente tem que ser bem remunerado, porque a gente trabalha bastante, todo mundo sabe disso. Mas é um ato de amor. E avaliar, segundo Lucchesi e outros grandes estudiosos da avaliação, a avaliação é um ato de amor também. A avaliação é inclusão, não é exclusão. A avaliação não é classificatória. Né? Ela serve para classificar, mas a avaliação não é classificatória. O que é classificatório é a verificação de aprendizagem. Né? Então, quando você avalia o aluno apenas para classificar, você está verificando conhecimento. A avaliação é muito mais que isso, é muito mais amplo. Né? Então, eu termino esse vídeo com essa frase aqui de Carvalho. Né? Não existimos para decretar fracassos, mas para promover aprendizagens. Fica com Deus e até a próxima.